1º de julho, iniciando mais um mês e mais um semestre, né? Esse primeiro voou, né? Passou tão rápido que a gente já está entrando no segundo e dizem que o segundo é mais rápido ainda, então daqui a pouco chega Natal de novo aí rapidinho, né? Então temos que ficar atento aí a nossa gestão do tempo também, que foi uma disciplina que nós trabalhamos aqui também nessa comunidade. Então, bem-vindo aí a todos os empreendedores, empresários e empresárias da comunidade 5.0. O assunto que me traz aqui hoje, né, essa é a nossa 43ª aula, a aula 43, então bastante conteúdo aí já para vocês, e eu vou tratar de um assunto que é muito importante, negociação, mas com um viés um pouco diferente. Não vou tratar de técnicas de vendas, abordagem de negociação com clientes, consumidores, talvez, muito mais um contexto empresarial, em que a gente tem que estar muito atento a esse processo de negociação, especialmente para gerenciar os nossos conflitos internos e também, por que não, externos, muitas vezes, tá? Então, eu trago aqui, uma reflexão com vocês, que eu queria 2 pontos de atenção para esse nosso encontro de hoje. Primeiro, que a gente procurasse olhar um pouco para o futuro e não só para o presente e para o passado. A gente precisa... O passado ele é referencial, o presente ele é momentâneo, mas as nossas decisões de hoje, elas são especialmente voltadas para o futuro. A gente quer melhorar para frente, a gente quer melhorar para o futuro, a gente quer, talvez, antecipar aí algumas tendências, algumas considerações que a gente já sabe que vão acontecer para o futuro e acaba tomando essa decisão. Boa noite, Pércio. Tomando essa decisão aqui no presente. Então, eu peço a vocês permissão, né? Você, na verdade, você se permitir, você olhar para o espelho e falar assim, olha, eu me permito refletir. Porque muitas coisas que eu vou falar aqui podem parecer óbvias, mas o óbvio também, às vezes, tem que ser dito de uma maneira mais clara, que o óbvio para um é de um jeito, para o outro é de outro, né? Então, aí isso é óbvio. É óbvio qual o ponto de vista da obviedade. Então, eu quero chamar a atenção desses 2 pontos para a gente olhar para o futuro e, principalmente, fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente já faz bem ou aquilo que a gente não faz tão bem, tá bem? E aí eu quero trazer aqui de forma lúdica a chamada teoria da obviedade, né? O que é a teoria da obviedade? Isso eu já sei, isso eu já faço. Isso já tem muito tempo que eu já tenho essa consideração. E aí alguns mais céticos podem falar assim, até o meu cãozinho já sabe disso. Né? Isso é uma coisa que, né, não está agregando valor nenhum. Na verdade, por isso que eu quero... Né, permita-se refletir, permita-se olhar para o seu negócio, olhar para o seu mundo de uma maneira não tão óbvia assim, tentando tratar esse assunto aqui como se fosse a primeira vez dentro da sua empresa, tá bom? Porque acho que assim, acho que cada um de nós poderá usufruir melhor desses ensinamentos que eu vou trazer aqui, ou dessas reflexões que nós vamos fazer aqui juntos, tá bom? Então, esse é um ponto importante, e aí eu gosto muito desse camarada aqui, gosto muito, muito, muito. O Klaus Schwab. Klaus Schwab é um cidadão, eu já falei dele outras vezes, ele é um alemão, é engenheiro e também é economista, e ele é o coordenador do Fórum Econômico Mundial, World Economic Forum, que é realizado anualmente lá na Suíça, na cidade de Davos. E é uma reunião de muita gente boa, muita gente qualificada, que olha resultados de pesquisas que são realizadas em vários países, são mais de 80 países, se não me engano, e ele é o coordenador dessas pesquisas, é o cidadão que traz aí anualmente muita informação, e principalmente informação sobre tendências, tá? E aí, por isso que eu trouxe aqui para vocês que, antes de falar de negociação ou de gestão de conflitos, é importante a gente considerar o que esse Fórum Econômico Mundial traz de informação importante e relevante para a gente, tá? Como empresários aí que somos. O primeiro ponto é o seguinte, olha, quais são uma das principais tendências? É que as profissões
cada vez mais serão menos operacionais, cada vez mais, menos, é engraçado isso, né? Cada vez serão menos operacionais e mais estratégicas. Aliás, nós estamos falando isso o tempo todo aqui, né? Que o grande desafio de vocês, empresários, empreendedores aí do setor, né, precisam cada vez mais se envolver com as questões estratégicas. Ou seja, aquela visão de floresta, aquela posição de girafa, comendo os frutos lá em cima na copa das árvores, os melhores frutos, e ter a visão do mercado como um todo aí, né? E por que esses pontos são importantes do ponto de vista estratégico? Em verdade, são 3 pontos aqui, tá? Primeiro, as empresas tendem a ser focadas mais no digital, ou no FII digital, como queiram, né? Que é a combinação do físico e do digital, né? No nosso mercado, a gente tem aí esse viés de tanto questões analógicas, mais consultivas, com mais proximidade com o cliente, mas tem outros pontos que a celeridade, a rapidez, a agilidade e a simplicidade dos processos operacionais para subir para o estratégico precisam ser implantados. Então, vocês devem ter as suas empresas também com esse pensamento voltado aí para esse foco, tá? O segundo ponto é que cada vez mais as empresas precisam estar analisando dados, ou aprender a analisar dados, né? A ciência de dados é uma área super importante, já falei aqui, repito, as principais empresas no mundo, não só no nosso setor aí que vocês estão, mas as principais empresas do mundo elas têm diretor de inovação e criatividade, que são essencialmente ligados à área de dados, ou seja, muita estatística, muita informação, muito dado que vira informação. Por que o dado é importante? Porque a partir do conhecimento da sua carteira de negócio, da carteira de clientes, quem são os seus clientes, né? Que setor eles estão, que predominância eles têm em termos de idade, renda, tamanho de família, profissão. A partir dessas análises de dados, você pode fazer, né, transformar essa informação vira conhecimento, e conhecimento vira inteligência. Essa é a cadeia. Dado que vira informação, que vira conhecimento, que vira inteligência. Tá? Então, é muito importante você ter a estratificação da sua social e econômica dos seus clientes de uma maneira inteligente. Para isso, você tem sistemas que podem te ajudar a gerir isso. É só você alimentar os sistemas e começar depois a fazer as análises, né, de correlação de riscos e correlação de assertividade de produtos e tudo mais, né? Definindo aí, como já dissemos em outras épocas, o persona e o seu cliente ideal, né? E o terceiro ponto, que foi o ponto que eu tratei com vocês aqui, no 41º encontro, salvo engano, foi a gestão de pessoas. Que não adianta nada você ter um nível estratégico muito bem, né, trabalhado, com foco no digital, mas sem uma condição de humanização e principalmente analisando dados, sem ter também gente qualificada para analisar esses dados, para te ajudar a criar estratégias inovadoras e disruptivas aí na direção de atender cada vez melhor os seus clientes. Então, a gestão de pessoas, que agora, na verdade, a gente chama de gestão de gente, e eu mostrei aqui, nem todos estavam aqui quando eu mostrei isso, ela vem, né, vou repetir o quadro que eu passei para vocês, e ele está aí em preto lá, isso aqui é a evolução do setor de pessoal, lá desde o início do século XX, quando a gente chamava as pessoas, o setor de pessoal era tratado mais como tarefas burocráticas, com atividades de controle de ponto, folha, registro, era uma função administrativa que depois passou a ter uma administração mais na eficiência operacional, com tratamento melhor para recrutamento, treinamento, desempenho e algumas ofertas de benefício. E aí começou a haver uma introdução sobre a gestão de desempenho, a gestão por competências também, e uma certa descentralização. Veio lá, nos anos 80, a gestão de RH, com elemento estratégico voltado para planejamento e para a integração disso com a estratégia da empresa, e, por fim, né, a gestão de pessoas, com a valorização do capital humano, para chegar até
a gestão estratégica e personalizada, que é onde nós estamos aqui. Então, negociar faz parte disso, ou seja, olhar para o futuro, olhar para essas tendências de uma empresa focada no digital, com análise de dados muito bem feitas e, principalmente, gerindo as pessoas. Então, a negociação passa dentro desse aspecto, negociação tanto externa quanto externa, interna e externa, né? E aí, nós chamamos isso tudo de soft skills, que são, na verdade, as competências comportamentais. Então, nesse cenário imprevisível e instável que nós vivemos, né, com muita transformação digital e também transformação social, econômica, longevidade, enfim, incertezas aí de planejamento futuro, a gente precisa, né, ter pessoas capazes de adaptar-se à mudança. A palavra adaptabilidade é a palavra do século XXI, propondo soluções cada vez mais inovadoras. Então, a gestão de gente passa por isso, o seu time tem que estar voltado para a inovação, né? E você precisa também trabalhar a gestão de conflitos internos, porque quando você tem a diversidade ocorrendo na sua empresa, certamente você vai ter conflitos geracionais, que a gente vai falar um pouco isso, e também você precisa de se comunicar muito melhor. Então, a liderança aí passa por um processo cada vez mais empático, de se colocar no lugar dessas pessoas, entender essas necessidades e trabalhar um processo de comunicação muito efetivo, entre outras considerações para habilidades do futuro. E eu trago aqui, dentre as principais habilidades, né, o que está mais presente na vida de todos nós, efetivamente, é esse eixo, chamado eixo de competências comportamentais. E aí, gente, toda vez que você for recrutar alguém, por mais, de repente, que você precise de uma pessoa com experiência para atuar dentro da sua empresa, que exija algumas habilidades técnicas, alguns preparos, né, técnicos, algum tipo de formação, alguém que vai trabalhar numa área mais técnica, numa área mais, né, elaborada, o mais conhecimento que essa pessoa tenha que ter antes dela trabalhar com você, você tem que dar muito mais valor à chamada soft skills, ou seja, as competências comportamentais. Eu vou citar as 15 principais aqui, e vou destacar aquelas que eu acho que são importantes nesse contexto aqui da nossa negociação e da gestão dos conflitos, tá? Portanto, as competências principais são essas aqui, ó. Vamos lá. Vocês têm duas áreas. Lembra dessa figura? A figura, o lado direito do cérebro, representando as soft skills, e do lado esquerdo do cérebro, representando a hard skills. Ou seja, do lado esquerdo, esse lado verde, aí, o amarelinho, ele é onde a gente tem lá as nossas habilidades técnicas e específicas, como a matemática, a física, a estatística, os números, né? A elaboração analítica do ponto de vista matemático e numerológico, né? Então, aqui estão as nossas chamadas aptidões técnicas, onde a gente consegue, muitas vezes, criar certificações, qualificações pessoais, ou seja, a nossa carreira, o nosso estudo, seja ele no ensino, até o ensino médio, depois a faculdade, depois a pós-graduação, depois mestrado, doutorado, etc., né? Então, ali, a gente consegue obter habilidades técnicas específicas quando a gente faz certificações, e isso é possível através de estudos, treinamentos e tal. Então, são as atividades habilidades que você pode aprender, pode desenvolver, e elas podem ser medidas, né? Do outro lado, a gente tem as mais importantes, são as chamadas habilidades interpessoais e comportamentais, onde aqui a gente trabalha aptidões de uma outra forma, aptidões mentais, sociais e emocionais, né? Entre elas, a inteligência emocional, que é uma das mais importantes aqui, que é a nossa capacidade de administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E elas acabam guiando o comportamento de uma pessoa e seu desempenho, e eu diria, de forma complementar, acaba guiando também o coletivo dentro da sua empresa. Porque, né, uma maçã podre, ela pode contaminar todas as outras. Assim como também, né, quando você tem pessoas motivadas, isso contagia positivamente, então o time passa a tratar de uma forma muito mais coletiva aquilo que é melhor para a empresa. Então, a união desses dois hemisférios, vamos chamar assim, entre hardware e software,
acaba sendo o fio condutor de uma performance de excelência. Então, quando você tem esse equilíbrio, como você tem pessoas bem formadas, bem treinadas, se ainda não treinada, você pode treinar, você pode qualificar, você pode capacitar, mas, acima de tudo, tem que saber trabalhar em equipe, tem que ser cooperativas, colaborativas, trabalhar no sentido de união, de uma forma mais coletiva, não individualizada. E aí tem que ter um processo empático muito grande. Você, como líder, tem uma função especialíssima, que é, na verdade, você não disciplinar, propriamente dito, mas você tem que ser um grande inspirador da sua equipe. Tá? A inspiração para a sua equipe é a mais importante dentro desse processo de soft skills. Tá? Então, e aí eu trouxe aqui para vocês as 15 principais, segundo esse Fórum Econômico Mundial de 2024. Tem muita coisa aqui interessante que daria aulas e mais aulas e mais aulas e mais aulas e mais aulas, mas eu destaquei alguns pontos aqui para tratar com vocês. O primeiro ponto aqui de um profissional habilidoso, um profissional para o futuro, e principalmente dentro desse contexto de soft skills, é aquele que tem um pensamento analítico e um pensamento voltado para a inovação. Então, na hora de você recrutar, na hora de você selecionar, na hora de você fazer essa inspiração do seu time, esse estímulo, né? Procurem trabalhar a forma analítica, ou seja, pegar os dados da sua empresa e analisar, fazer criação, fazer um processo de chamada desse grupo para a inovação. O segundo aspecto é que a aprendizagem ela tem que ser ativa, ela tem que ser continuada, e cada um dos elementos do seu time, eles por si só devem ter estratégia de aprendizado. Não é só esperar que a empresa faça treinamentos. Eles têm que buscar informação, eles têm que buscar isso por si só. Isso é muito importante. Terceiro ponto é a capacidade de resolver problemas cada vez mais complexos, porque na medida em que você começa a subir a sua pirâmide, né, para o nível estratégico, você vai precisar, né, de gente que continue pensando na solução, né, dos problemas da sua empresa, tal como você. Pensamento crítico é outra forma, e o pensamento crítico muitas vezes vai gerar conflito, porque nós já falamos isso aqui de outras vezes, é muito interessante. Às vezes as pessoas tendem a contratar pessoas com um perfil semelhante ao seu, né? Na verdade, você tem que procurar contratar pessoas opostas a você, né? Opostas, aquelas que vão realmente ter uma visão diferente. Se elas têm a visão que você tem, isso não vai gerar valor agregado. Vai gerar uma concordância, e não uma discordância. E a discordância ela é muito importante para que você desenvolva inovação, para que você mude o processo, para que você faça coisas diferentes do que até então fazia. Se a pessoa não tem esse pensamento crítico, né, ele tem um pensamento igual a você, não há um processo de mudança. Né? A criatividade, a originalidade e a iniciativa, que é uma coisa assim, fundamental, você, né, ter pessoas que possam iniciar mudanças, que possam criar, né, dentro desse aspecto ligado também à inovação. Aí entra o sexto ponto, que tem muito a ver com o que nós estamos falando, que é a liderança e a sua influência como inspirador da sua equipe, o uso e monitoramento da tecnologia, o controle da tecnologia é fundamental, em função até do aspecto da análise de dados que eu falei anteriormente. O design da tecnologia e a programação também são fundamentais, porque você deve ter lá, já falamos outras vezes, um site responsivo, que vai permitir você fazer integrações com as próprias fornecedoras das garantias que você tem, né, fazer processos mais automatizados de venda e tudo mais. O nono ponto é a questão da sua capacidade de resiliência, da sua tolerância, principalmente em função das pressões e a flexibilidade que você deve ter em relação a tudo que acontece, seja na relação com fornecedores, seja na relação principalmente com os consumidores finais. Né? O 10º ponto é o raciocínio, a resolução de problemas e a ideação, quer dizer, trazer novas ideias, revolucionar realmente o modo de operar, junto com a inteligência emocional, que já falamos que é um dos itens mais importantes, capacidade de administrar essas emoções, e as pessoas são diferentes umas das outras, e devem ser mesmo, para você formar time que
que tenha complementariedade de competências, né? Você soma de competências que dão um conjunto muito bom, além da resolução de problemas com a experiência do usuário, quer dizer, a partir da sua identificação, de avaliação da sua performance, do grau de satisfação dos clientes, que nós já falamos de outras vezes, do NPS, você monitorar, você fazer uma reversão de valores para que cada vez mais o seu cliente se torne um associado, defensor da sua marca, né? A mentalidade Customer Service, que é exatamente o que você faz na sua prestação de serviço, de cada vez mais melhorada, junto com a análise e avaliação dos sistemas, que são processos operacionais, e, por fim, a persuasão e a negociação, que devem estar muito presentes, que é exatamente essa capacidade, né, que nós vamos tratar aqui de uma forma mais detalhada, para vocês aplicarem, inclusive, ferramentas que eu espero que sejam úteis aí, tá bom? Até aqui, está fazendo sentido, gente? Até aqui faz sentido? Vocês estão me ouvindo? Todos? Sim. O Pécio deu um joia aí. Cristina falou sim. O que mais? Ok, Maurício. Ok? Então tá bom, vamos seguir. Então, gente, aí a pergunta que eu faço a vocês, né? Diante desse cenário todo que eu estou trazendo aqui, né, de mudanças aí e tendências, como é que a gente pode desenvolver perfil profissional e melhorar as nossas habilidades dentro desse contexto aí para o futuro? Ou já, né? Porque o futuro é agora. Já disse o senhor trazendo, o futuro não é amanhã, o futuro é agora. Então, de fato, tem duas ferramentas aqui, ou dois processos que a gente pode trabalhar. O primeiro deles chama-se upskilling. O que é o upskilling? Olha só, o aprendizado de novas competências a partir do quê? A partir da adaptação às inovações que ocorrem na sua área, focado em qualificação contínua, ou seja, estudar, gente, fazer curso, treinamento, é fundamental, não só você, mas toda a sua equipe, né? Então, você precisa programar esses treinamentos, utilizar esses treinamentos que muitos deles estão à disposição nas várias plataformas das companhias, né? Mas, sobretudo, você fazer o desenvolvimento do seu próprio treinamento, da forma com que, filosoficamente, você trabalha, como você atua, porque produto, características, é muito igual, né? A estrutura, o esqueleto, vamos dizer assim, é muito parecido. Tem uma diferença ou outra, mas o mais importante é a forma com que você atua, como você faz a diferença no mercado. E aí tem um conceito que eu gosto muito, que é o Lifelong Learning, que é exatamente, ou seja, aprender a vida inteira, aprendizado contínuo, sem interrupção, de forma, né, processual. Então, assim, é muito importante. Estou indo para São Paulo daqui a pouco para me envolver direto na imersão total em inteligência artificial, tratar o que a inteligência está trazendo de inovação, gente que está vendo do mundo inteiro. E vou participar de 3 dias lá e quero aprender muito, porque eu acho que a gente não pode parar de aprender nunca, né? O segundo ponto é você se requalificar, né? Que é o reskilling, né? Ou seja, permanente processo de requalificação, principalmente quando você está mudando de setor, está mudando de área. Mas eu não diria só isso. Quando você está subindo lá do operacional para o tático e para o estratégico, também você começa a ter exigência de se requalificar para ter essas soft skills, ou seja, essas habilidades um pouco mais trabalhadas, um pouco mais acima do que você tem hoje. Então, é subir um degrau, subir outro, gradativamente, através de requalificação, tá bom? Isso serve também para o seu time. Até porque você vai ter em toda a empresa, isso não tem como fugir, conflitos geracionais, né? As gerações lá começam lá pelo Baby Boomers, que são, né, os nossos queridos 1946 até 1964, depois vem a geração X, depois vem a Y, depois vem a Z, depois vem a milênio, terabyte ou alfa, cada um dá um nome aí. Mas vai acontecer muito isso, o que é normal. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a sua capacidade de negociação passa a ficar muito presente aqui. Então, veja bem, e por que está acontecendo isso? Olha só,
a gente tem um problema aí de etarismo, que a gente chama, que é um preconceito, muitas vezes, dentro das empresas, com 50 a mais. E não sou eu que estou dizendo, isso é uma pesquisa que foi feita por empresas especializadas do ano passado, que indica que a 50 a mais representam 26% da população e apenas 5% está empregado aí. Mas o estereótipo que é tratado é que esse grupo de pessoas não sabe mexer com tecnologia, o que é uma mentira, não são ágeis, o que é uma mentira, e nem são abertos à mudança, o que é uma mentira. Não pode ser absolutamente isso, porque tem até empresas hoje que estão contratando essas pessoas, 50 a mais, porque elas são muito, muito leais, muito fiéis, muito sênior, muito sérias, muito éticas e principalmente comprometidas a entregar o seu melhor, porque elas são estereotipadas nesse aspecto. Elas não são ágeis, não são abertas à mudança e não sabem tecnologia, o que é mentira. Então, você pode aproveitar a mão de obra nessa área que está sobrando, muitas vezes, Maurício, eu tenho maior dificuldade aqui de qualificar meu time ou de contratar pessoas, porque geralmente a gente está buscando o jovem aprendiz, o estagiário, né? Ou pessoas que estão numa faixa etária mais jovem, e às vezes a gente não consegue, porque o nível de exigência é mais alto, né? Eles querem ter um plano de carreira muito efetivo, querem conhecer daqui a 3 anos onde eles poderão estar, né? E esse jovem 50 mais, aspas aí, pode trazer essa quebra de etarismo aí, desse preconceito, e você pode ter pessoas muito mais sênior dentro da sua empresa, com um grau de confiança elevado, principalmente para trabalhar na parte interna, processo financeiro, parte administrativa. Nem tanto vendedores, mas você pode... Gente que pode ser um back-office importante aí, que você ensine, que tem muito gás ainda e pode te ajudar. Então, acho que esses conflitos geracionais, eles ocorrem sim, principalmente, né, em questão de opiniões e tal, mas procurem pensar nisso, que eu acho que é uma solução interessante aí para vocês, tá? E aí, ó, como é que você pode trabalhar essas gerações? Desculpa. Esses conflitos geracionais, né? Tá aí, ó, 4 gerações principais, né? O Baby até 64, a X a partir de 65 até 80, a Y 81, 96, depois 97. Então, os caminhos para você estimular essa diversidade aí trocar informação, fazer reuniões periódicas, né? Promover treinamentos, fazer essa implementação de uma cultura de diversidade, ou seja, porque as visões são diferentes. Então, a soma dessas visões, a soma do pensamento crítico, do pensamento analítico, ajudar vocês muito, né? E aí você tem que ter capacidade de negociar, de ser realmente um mediador, né? De harmonizar essas relações, incentivando sempre a troca da comunicação, porque as visões são muito diferentes. Então, é como se os babies estivessem ensinando a Z ensinando os babies, a X trocando com a... Ou seja, as gerações, cada um com sua característica, trazendo, né, o melhor daquilo que tem para a própria empresa, né? Isso é importante. Então, exemplo disso, né? Você pode, de repente, você tem lá um time desmotivado, né? Um time desmotivado. Como é que você vai tratar? É importante olhar, tal como esse iceberg aí, a desmotivação, a gente às vezes enxerga como se fosse, né, o ponto máximo do nosso problema, mas na verdade não é. Aquilo ali só é o que está exposto, né? O que está abaixo disso. Pode ser falta de um apoio gerencial boca a boca, quer dizer, a pessoa apoia, mas apoia só de boca, não é institucionalizado, o apoio não é efetivo. Sabe aquele tapinha nas costas que acaba não gerando nada? Pode ser falta de recursos, pode ser falta de liderança, pode ter comportamentos negativos, falta de prioridade, falta de consenso e até de objetivos específicos não percebidos. Então, um problema, a negociação que você precisa ter é de aprofundamento
ou seja, identificação das causas verdadeiras daquele problema que você tem, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Você pode ter um problema de atendimento, um baixo índice de convergência de renovação, uma baixa efetivação de negócios novos. Você pode ter, né, uma série de contratos que são cancelados, falta de permanência acima de 3 anos na sua empresa, cliente no 4º ano vai embora, no 5º vai embora, né? Nível, aquela taxa que a gente sempre está medindo, churn, né, que é perda de clientes. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, o problema, né, a negociação passa por isso. E também passa por um processo de preparação, de conhecer bem os interesses e a necessidade de todas as partes envolvidas. Então, quando você tiver... Isso é básico, né, gente? Falando em vendas, você, né, vai negociar sempre com o cliente, entendendo a necessidade dele e apresentando, né, uma solução para a necessidade, e não um produto pré-formatado em que está desenhado sem, né, o atendimento de todas essas necessidades. Mas também a parte interna ela é fundamental, porque quando você tem essas gerações diferentes, você precisa de buscar a teoria do ganha-ganha, né? O que é a teoria do ganha-ganha? É a teoria de que há um equilíbrio, uma solução que beneficia ambas as partes, e não apenas uma. Assim como também você deve encontrar um compromisso que vai ser aceitável para ambas as áreas. Então, vou dar exemplo aqui de uma área de atendimento e uma área de operacional, né, ou de vendas, que conflitam entre si, e o que a gente tem que fazer para melhorar isso, né, para negociar melhor. E, por fim, acomodar, que é a priorização da relação em detrimento do resultado imediato, ou seja, vamos ajustar as coisas aqui para que, no longo prazo, né, a gente continue de forma harmônica o trabalho, né? E aí tem aqui as fases que vocês podem trabalhar. São 4 fases. A primeira é o planejamento, que você prepara uma análise do contexto, define os objetivos e quais as estratégias que você vai usar para negociar de acordo também com o perfil da outra parte, tá? Vou mostrar isso um pouco aqui à frente. Depois vai fazer uma abertura, que é criar um ambiente propício para negociar, em que você vai sempre buscar preservação de acordos, que é o final do resultado disso. Vai explorar, no terceiro ponto, né, os interesses das partes e o potencial ponto de acordo, ou potenciais pontos, e depois vai fazer o acordo que é benéfico para ambas, dentro da teoria do ganha-ganha. Ok? Vai também olhar muito essa situação aqui, porque cada um de nós é diferente entre si, cada funcionário tem um perfil, cada funcionário tem um interesse, e cada funcionário tem um estado emocional naquele dia ou naquele momento, né? Então, você precisa olhar muito essa coisa, porque se a pessoa estiver com raiva, estiver triste, estiver com um sentimento de culpa, ansiosa, as negociações passam a ser diferentes. Você vai ter que ter muito mais habilidade para tratar disso, ou seja, vai ter que, né, usar de mecanismos de inteligência emocional para ajudar essas pessoas, né, a não ficarem umas com a raiva das outras ou entretecidos, porque uma está sendo, aspas, privilegiada em relação à outra. Isso é muito comum, por exemplo, em áreas comerciais e áreas internas administrativas, em que sempre a área comercial ganha mais do que a área interna fica tendo a vida com a área comercial, porque que ganha mais, eu ganho menos, eu que estou calculando, eu que estou ajudando, eu que estou renovando, eu que estou preparando orçamento, eu que estou encaminhando documentação para a companhia, etc. Então, assim, há um conflito grande sempre nisso aí. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chamar o time, negociar, muito bem negociado, porque as pessoas internas são importantes, mas elas têm funções operacionais. E essas funções, elas atendem a uma demanda de vendas e de negócios, mas elas têm que participar do resultado como um todo. Isso é fundamental. Também é fundamental que você preste atenção, né, nos estilos para negociar. Quais são os 4 estilos principais? As pessoas que apoiam o processo, né, essas são bem interessantes. É bem mais tranquilo você conversar com uma pessoa que é apoiadora,
está sempre disposta a mudar, sempre disposta a apoiar a inovação, assim como também os catalisadores. Têm boas ideias, trazem, né, também um comportamento muito interessante para você canalizar mudanças para a sua empresa. Agora, tem aquele que é controlador, que é, né, às vezes, mais fechado, ele é mais não é individualista, muito individualista, e o analítico, que é uma pessoa também importante, porque ele traz análise mais profunda, aquele mais detalhista. Então, com cada um, né, você tem que ter uma estratégia de negociação diferente. O apoiador, você vai o quê? Vai inspirá-lo, você vai, assim como o catalisador também, você vai estimular, você vai desenvolver uma metodologia né, de tratar isso de forma sempre estimulante. O controlador e o analítico, de uma forma diferente, você vai precisar fazer uma mudança aí no seu comportamento, porque o controlador, quanto mais números, quanto mais, né, controle, dados e tal, ele adora. O analítico também, né, você vai informando e dando responsabilidades para essas análises, que ele vai, né, ter muito mais valor na negociação. Então, isso é importante. Também é importante, e aí faço aqui uma recomendação, esse livro é muito bom, Negociar é Preciso, já está na 4ª edição, é do Richard Shell. Richard Shell é um americano que ele é diretor do instituto, uma escola americana muito interessante. Eu tive a oportunidade, a bênção, a graça de Deus de fazer um curso com ele em São Paulo. Ele veio para o Brasil, uma das últimas vezes que veio para o Brasil, eu tive a felicidade de fazer esse curso com ele. Eu aprendi muito. Ele trata, é muito legal esse livro, porque ele trata, por exemplo, você vai dentro da teoria do ganha-ganha, você vai ter lá sempre pessoas. Se você tem um oponente, vamos colocar o oponente, uma negociação com alguém que é muito competitivo, ele só quer ganhar, o competitivo quer ganhar, ele quer ganhar a qualquer custo, então ele vai fazer de tudo para sair vencedor na negociação. Tem aquele outro que é... Boa noite, Vicente. Tem aquele outro que é mais transigente, ou seja, que preserva os acordos. Tem aquele que é mais passivo, tem aquele que é intransigente, não quer mudança. Então, quando você começa a perceber com os tipos de perfis, você tem mais possibilidade de acertar com a negociação. Então, recomendo esse livro aí para vocês, que é muito legal, do Richard Shell. E esse cara, se não me engano, ele já foi diretor do FBI americano, e ele é que negociava com os mais difíceis, os mais complexos perfis psicológicos aí do mundo. Então, negócio muito legal. Bom, aqui alguns exemplos e ferramentas que vocês podem estar usando. Eu trouxe aqui exemplos práticos. O primeiro exemplo é de uma negociação para trabalharmos o conflito entre vendas e atendimento, que é muito comum, né? Ou não, nas empresas, né? Alguém pode não ter funcionário, mas já percebeu o quanto isso é importante, né? Na hora que você está com uma venda e depois tem que dar um atendimento, que muitas vezes você tem que falar não para o cliente, e isso é complicado. Então, a principal causa aí seria divergência sobre prioridades e responsabilidades, e a solução seria implementar reuniões semanais para alimentação e definição clara das responsabilidades. O exemplo 2 é um conflito já externo, uma negociação que passa a ser com o cliente insatisfeito, em que as expectativas dele não foram atendidas em relação ao serviço. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um treinamento em equipe de atendimento ao cliente e criar um canal de feedback muito aberto e muito consensual aí com ele, né? Com eles, clientes. Então, são 2 exemplos, e aí a gente pode usar algumas ferramentas para fazer isso, tá? Isso aqui serve para qualquer negociação que vocês tiverem, ou qualquer identificação de problemas nas empresas de vocês. São três ferramentas aqui. Primeiro, a matriz de conflitos, que é uma ferramenta que você vai mapear e analisar esses conflitos. O segundo ponto é uma matriz, que é um diagrama lá de Ishikawa, que é aquela chamada espinha de peixe, que identifica as causas, a raiz dos conflitos. Então, você vai... A causa... É igual aquele iceberg, gente. O problema está aparecendo lá na ponta do iceberg, mas a verdadeira causa tem que ser aprofundada, tem que ser investigada, tá?
E a matriz SWOT, que vocês já conhecem tão bem, que é a matriz das forças, oportunidades, fraqueza e ameaça, também relacionadas ao tipo de negociação ou ao conflito que você deve ter dentro da sua empresa, tá? E aí, olhando para cada uma delas, né, a estrutura da matriz do conflito está aqui, ó. Nós vamos colocar lá as partes envolvidas, parte 1 e 2, né, descrição do conflito, detalhada, né, incluindo o contexto histórico. Eu vou dar o exemplo para frente aqui, preenchendo essa matriz aqui, tá? As causas do conflito, a identificação dessas causas, causa principal e causa secundária, os impactos, quais são as consequências, porque aquela relação de causa e efeito, né? Um problema pode causar mais de um efeito ou mais de uma consequência negativa na organização, né? Depois, você vai para soluções propostas, o que você vai fazer especificamente para resolver um processo, vai definir os responsáveis pela implementação das soluções e estabelecer o prazo, o cronograma, né, de implantação dessas soluções. Então, vamos lá. Um exemplo prático está lá. O problema é equipe de vendas com equipe de atendimento. Então, esse na verdade, as partes envolvidas. Nosso problema passa a ser descrição sobre prioridades e responsabilidades, resultando em atrasos de atendimento ao cliente. Olha só. Então, eu tenho um conflito interno, uma negociação para fazer, que vai exigir uma atitude do líder, no sentido de quê? De buscar a descrição dessas responsabilidades e das prioridades, ou das prioridades e responsabilidades. As causas são, olha aqui, falta de comunicação clara, falta de objetivos confiantes e falta de definição das responsabilidades. Então, por que gera esses conflitos? Por que gera a necessidade de uma negociação entre duas áreas em que você vai ser o mediador? Você vai, né, perceber que as soluções para isso são, aliás, primeiro, o impacto, né? O impacto dessa falta de comunicação clara, falta de objetivos e falta de definição de responsabilidade. É uma redução no grau de satisfação do cliente, um aumento do tempo na resolução dos problemas e, acima de tudo, um clima organizacional negativo, podendo resultar, inclusive, em perda de talentos da sua empresa, podendo resultar até mesmo em conflitos tão graves que você vai criar um clima horrível para a sua empresa, né? Então, as soluções que são propostas são a implementação de reuniões semanais para alinhamento, uma definição clara das responsabilidades e um treinamento em comunicação eficaz. Então, está aí a solução. Quem vai ser o responsável? Um vai ser o gerente de vendas e o outro vai ser o gerente de atendimento, por exemplo, ou um supervisor, ou, né, você vai estabelecer qual é o prazo? 1 mês para implementar e 2 meses para treinamento. Tá? Isso é uma matriz de solução que você pode adotar para qualquer coisa na sua empresa, tá? Que esteja gerando algum tipo de problema e que exige uma intervenção sua de negociação entre áreas ou entre pessoas. Qual que é o benefício dessa ferramenta? Primeiro, ó, você torna muito clara, né, com muito mais clareza, né, para a organização, você ajuda a organizar e visualizar todas as informações sobre o problema, faz uma análise detalhada disso em relação às causas e os impactos, planeja as soluções e cria uma responsabilização com prazos previamente definidos para que cada uma das ações de solução possam ser implementadas. Então, pena de senhoreiro, minha avó batendo de cadeira de rodas. Aqui, uma outra ferramenta, falei da primeira matriz de conflito, estou falando agora do diagrama de Ishikawa, né? Que é, da mesma forma, escrever lá o problema, né? Definir o problema, ou o conflito que vai ser a cabeça do peixe, identificar as categorias principais e as secundárias,
Pode incluir pessoas, pode incluir processos, pode incluir materiais, equipamentos, ambiente e também gestão. Vai adicionar subcausas por categoria, identificando quais são, tá? Quais são as ramificações. E, por fim, fazer uma análise para identificar as causas da matriz, da raiz, e desenvolver a estratégia. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó, com o mesmo conflito lá. Você tem um problema de equipe de vendas com atendimento ao cliente. Então, olha só, nós trabalhamos aqui 5 áreas, né? Que, na verdade, são as subcausas. Olha só, pessoas, falta de treinamento, falta de comunicação eficaz ou comunicação ineficaz, falta de empatia, resistência à mudança, falta de reconhecimento. Vai lá para o processo. Aí você vai. Falta de procedimento claro e definido, falta de alinhamento entre equipes e processos burocráticos. Ou seja, a equipe de atendimento está burocratizando o processo de vendas. E isso está refletindo na insatisfação do cliente. Há um exagero, uma demora excessiva nas respostas. Materiais. A documentação está incompleta, então a área de atendimento não atende porque a área de venda está passando informação incompleta. As informações estão desatualizadas e falta recurso. Gente, isso acontece todo dia, toda hora. Não pode não ser departamento, mas pode ser o processo. Equipamentos, falta ferramentas de TI desatualizadas. Poxa, o cara está com 086 lá e não compra um computador um pouco mais novo. Equipamentos inadequados, falhas técnicas, falta de manutenção. E o ambiente, espaço físico inadequado, quer dizer, está todo mundo ali no ambiente. Eu cheguei numa empresa outro dia que, nossa, eu falei com o diretor da empresa, dono da empresa, eu falei assim, meu Deus, como é que você consegue trabalhar nesse ambiente aqui? O cara senta numa mesa, de frente para a porta, e coloca 5 funcionários de frente para a parede, né? Ninguém olha para o lado parecendo uma bolsa de valores, uma confusão. Eu falei, cara, assim, não tem como ser. Né? Um ambiente estressante, cultura organizacional, que acaba não sendo a cultura de trazer inovação, de trazer mudança, aquela cultura, né, super fechada, e falta de suporte, que as pessoas não têm liberdade para atuar, e, enfim, aí tem uma série de outros problemas. Então, gente, esse diagrama é bem legal, assim como o anterior. E, por fim, quais os benefícios, né, desse diagrama? A visualização fica mais clara, aqui não está desenhado em forma de peixe, mas o problema é a cabeça do peixe, e você vai, né, colocando o corpo e colocando as espinhas, né? A visualização mais clara, identifica a causa, a raiz do problema, trabalha um processo mais colaborativo entre os membros, porque a visão ela é bem mais geral, e as soluções aparecem de uma forma estratégica muito mais eficaz do problema, tá? Então, podem usar essas ferramentas que são muito legais para qualquer coisa que você tiver. Para aumentar, quero aumentar a minha taxa de renovação, quero aumentar o meu grau de satisfação dos clientes. Não necessariamente um problema, mas uma meta nova que você pode estabelecer. Quero aumentar novos produtos, quero aumentar meu ticket médio, quero, sabe, diminuir a minha perda de cliente. Você pode fazer vários e vários exercícios aqui, utilizando essa... E aí você vai ter que ter a inteligência de negociar internamente, levando em consideração os perfis, os sentimentos, né? Tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. Legal? Aplicação prática. O que eu vou fazer? Eu vou reunir equipe, vou fazer uma convocação de uma reunião, vou fazer um brainstorm, que é, na verdade, mineiramente a gente chama de toró de palpite, né? Ou seja, cada um vai vai ponderar livremente, sem nenhum fator crítico, né? Você coordena a reunião e faz lá, bota de preferência num flipchart, num cavalete, todas as informações estão vindo ali, e cada um falando, vai estimulando, as ideias vão sendo recorrentes ou vão sendo suplementadas. É muito legal isso. Né? E aí você constrói esse diagrama, garantindo todas as perspectivas da empresa e faz aí uma análise e ação de acordo com a solução desejada aí por todos. Né? Por fim, aqui a matriz SWOT, que vocês já são doutores,
Então, eu coloquei aqui, ó, forças e fraquezas. Lembrando, né, forças e oportunidades são positivas, as forças levam a oportunidades, as fraquezas podem levar a ameaça. Então, olha só que parece um monte de coisa aqui, ó. Equipe de vendas altamente motivada e orientada para resultados. Positivo. Mas, por outro lado, ó, falta comunicação clara entre as equipes. Ou seja, você não praticou o que a gente chama, que eu vou recomendar para vocês de novo, um livro maravilhoso chamado Comunicação Não Violenta. Equipe de atendimento ao cliente com forte conhecimento técnico. Olha, legal. A minha equipe interna conhece pra caramba, mas falta processos padronizados, ou eu tenho muita burocracia no processo de atendimento. Então, tem que melhorar, tem que simplificar, tem que padronizar. Força, histórico de colaboração bem-sucedida em projetos anteriores, mas falta ainda treinamento para a resolução de conflitos, ou seja, as pessoas não têm posicionamento empático, não têm um posicionamento colaborativo, falta união, falta formação de um time. A liderança é comprometida com os resultados, com a resolução, mas está resistente à mudança, né, tem resistência à mudança por parte de alguns membros, então você tem que trabalhar isso, né? E é normal que existam esses conflitos, por causa do conflito geracional, como eu falei, pessoas de várias faixas etárias, de pensamentos diferentes, de formações diferentes, de perfis diferentes. Tá? A oportunidade que você vai ter, possibilidade de implementar novas tecnologias para melhorar a comunicação, muito legal. Mas, por outro lado, você pode ter uma concorrência agressiva que pode explorar a desunião interna. Então, o conflito, ou a falta de negociação interna de vocês, pode gerar uma desunião, e isso o concorrente pode aproveitar. Oportunidade, treinamento e workshops disponíveis para desenvolvimento de habilidade, comunicação e resolução de problemas, mas pode ter uma insatisfação dos clientes devido a atrasos e falhas no atendimento, que você precisa de corrigir. Caso contrário, você vai aumentar seu nível de perda. Feedback positivo de clientes, que pode ser usado para motivar as equipes. Em compensação, você pode ter perda de talentos devido ao clima negativo. Hoje eu estava numa reunião e pareceu exatamente isso. Conversando com a empresa, ela me relatou lá vários conflitos, falta de negociação do líder lá, e perdeu o funcionário, porque o conflito foi tão grande que não soube gerenciar, e a pessoa foi embora porque queria controlar a outra. Você está chegando atrasada, você está me prejudicando, coisas pequenas que poderiam ter sido resolvidas. Parcerias estratégicas com outras empresas para compartilhar melhores práticas, sim, mas pode haver mudanças regulatórias que podem aumentar a pressão sobre as equipes. Então, está vindo aí, né, uma série de mudanças que são regulatórias do ponto de vista da atividade de vocês, que precisam estar atentos a ela, né? Beleza? Muito bem. Está fazendo sentido, gente? Tá? Aqui, duas ferramentas adicionais que eu gosto muito. A ferramenta a primeira delas é a técnica de comunicação eficaz, e a segunda, o modelo de feedback construtivo. Principalmente o segundo ponto, gente. Se vocês conseguirem ter equipes ou pessoas que realmente têm escuta ativa, que têm realmente capacidade de receber e dar feedback, que são sensíveis a mudanças, que têm, como eu falei lá atrás, aquele pensamento crítico, analítico, que me permita trazer inovação, isso é um negócio muito legal, mas muito legal mesmo. Ó, vou começar por ele aqui, tá? Os passos, preparar o feedback, que é um processo de avaliação de desempenho, tem que ser específico e objetivo, focar no comportamento e não na pessoa, oferecer sugestões de melhoria e encorajar a discussão e o diálogo. Então, isso aqui são os passos para você construir um modelo de feedback construtivo, em que você reúne a equipe, promove o desenvolvimento pessoal e profissional, melhora o desempenho e a produtividade, fortalece os relacionamentos e cria um ambiente de confiança e também de respeito. Qual que é a aplicação prática? Você vai planejar essas sessões regulares, trabalhando feedback ou 180, ou 270, ou 360. Qual que é a diferença? 180 é você com seu funcionário com você. 270,
você com o seu funcionário, ele com você, com mais um terceiro. E o 360, que é o ideal, é que todos participem de todo o processo, porque aí você consegue não só avaliar todos do time, inclusive você mesmo, mas como também dar feedback para todo mundo igualmente. Então, às vezes, uma pessoa está se sentindo prejudicada ou quer ajudar de forma construtiva, né, o desenvolvimento da equipe ou de uma outra pessoa, e isso aparece de uma forma muito mais efetiva. Né? Usar a linguagem clara, específica, dar foco em comportamentos e encorajar, né, a comunicação bidirecional, registrando esse feedback para acompanhamento. Então, a cada processo periódico, você faz essas mudanças. E as técnicas de comunicação eficaz é praticar essa atividade. Eu vou recomendar para vocês um livro que é fantástico, não sei se vocês já leram, mas recomendo. Comunicação Não Violenta, é um dos best-sellers hoje da comunicação, muito legal. Demonstrar empatia, utilizar perguntas abertas e fazer essa chamada escutativa, né? Essa capacidade auditiva de receber os feedbacks aí também, tá? Bom, os benefícios: clareza e transparência, promove a escutativa, já falamos, facilita a troca de informações e reduz mal-entendidos e conflitos, tá? Na aplicação prática, você faz treinamento de comunicação, você implementa isso no dia a dia, ensina as pessoas a conversarem, a usarem linguagem adequada, de acordo com cada perfil, né? Lembrando que os baby são mais fiéis, gostam mais de comunicação mais próxima, muitas vezes querem que você visite ou até querem ir no ambiente de vocês. Os outros já querem uma comunicação mais digital, mais acelerada. Então, estabeleça aquele quadro que eu já fiz lá atrás, que vale $1 milhão, vocês podem utilizar para todos esses efeitos aqui. Tá? Reuniões regulares e ferramentas de comunicação para facilitar a interação. Ou seja, já falamos isso, omnichannel, lembra? Um canal só, independente de onde o cliente vem, se vem pelo Instagram, se vem pelo Facebook, se vem pelo e-mail, se vem pelo WhatsApp, se vem pelo telefone, se vem pelo contato do site, tudo isso canalizado para que as pessoas simultaneamente, instantaneamente, possam perceber qual que é a necessidade de cada cliente, né? Aqui tem um resumo no próximo, é um resumo geral, que eu já falei para vocês, né, quais os passos, os benefícios e a aplicação prática de cada uma dessas ferramentas que vocês podem utilizar. Escolham uma delas que for mais fácil você aplicar, a que você tiver melhor facilidade. Vocês acho que já são bem doutores em matriz SWOT, talvez seja a mais fácil delas. O diagrama de Chicago exige um pouquinho mais de relação de causa e efeito para você. Eu gosto muito dele, que é a gente trabalha muito processo de qualidade, e a matriz de conflito também, que é bem fácil de fazer, tá? A comunicação é ler o livro que eu vou indicar para vocês aqui, porque ele traz realmente dicas maravilhosas de como é que vocês podem atuar nesse processo aqui, tá bom? Esse aqui é o livro do Rosenberg, é um doutor em psicologia, são técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É muito bom, é um livro fácil de ler, gostoso de ler, em que vocês vão ter várias dicas aí desde solução de conflitos, negociação, persuasão, vão trabalhar eliminação de uma série de crenças limitantes aí, vão realmente, vai ter uma visão bem legal, que ajuda, recomendo mesmo de verdade, esse aqui é um livro espetacular. Alguém já leu? Alguém alguém já tinha visto falar desse livro? Eu já tinha visto, mas não li ainda. Não li, já ouvi também. Recomendo bastante, tá? Ok? Então, finalizo aqui o nosso encontro de hoje para vocês participarem, agradecendo aí, espero que o assunto ele parece ser gigante, mas não é tão assim não, tá? O que eu trouxe para vocês, resumidamente, é que nós precisamos prestar muito com um olhar para o futuro, né? Olhando essas tendências, sabendo que o foco, segundo as pesquisas últimas de 2024 do Fórum Econômico Mundial, indicam
predominância nas profissões estratégicas, cada vez menos operacional, porque o operacional vai passar por automação, as empresas vão estar muito focadas no digital, muito focadas na análise de dados e muito focada na gestão de pessoas, né? Então, por isso é que a negociação interna, como também a negociação externa com clientes, com fornecedores, né, pode trazer aí mudanças bem interessantes para o desempenho, para o resultado de vocês, né? Então, percebendo isso, o que eu procurei trazer foi como é que vocês podem usar ferramentas para melhorar o processo de negociação com os seus clientes, mas também na parte interna. O que eu posso fazer para melhorar o meu atendimento, a minha taxa de renovação de contratos, a minha perda de clientes, a minha convergência de novos, e por aí vai. Eu acho que cada uma dessas metas que vocês têm, vocês podem trazer, né, usar essas ferramentas, identificando pontos fortes, pontos não tão fortes, o que vocês precisam melhorar, fazer esse diagrama de causa e efeito, né, aonde o que eu preciso fazer, né, para melhorar o meu desempenho, tá bem? Então, fico aí à disposição para considerações de vocês, espero ter atendido aí a sempre alta expectativa do grupo. Valeu, Maurício, obrigado. Excelente aula aí. Hoje eu tenho que ir a uma reunião agora e não posso ficar mais aí. Um abraço para todos aí, tudo de bom. Antes sai para foto, tem que tirar foto. Então, vamos lá. Tem que tirar foto. Aparece aí, Zé, Cris, Cíntia, aparece todo mundo aí. Rose. Cíntia, Rose. Zé, o Zé está dando de mamar lá pro netinho. Aí. E aí, turma, boa noite. Boa noite. Rose, conserva sua câmera aí. Peraí. Diz, todo mundo diz aí. Vou tirar mais. Peraí, que eu vou tirar mais. Vou botar lá no grupo. Peraí, que eu vou tirar mais. Mais uma, pelo menos. Ô, Vicente, você saiu com a mão no óculos. Isso aí. Diz. Isso. Agora ficou top. Então ficou... Obrigado. Gente, boa semana para todos aí. Um abraço. Boa semana, bom mês para vocês todos. Um abraço. E aí, pessoal, feedback. Aplicável, não aplicável? Vou parar aqui. Excelente. Maurício, eu pude ouvir, né? Igual eu te falei, mas foi muito bom. Assim, é complicado, né? A gente está aqui plagiando Neto de São Paulo. Então, eu não teve muito jeito de ficar 100% focado, mas eu ouvi, o que eu ouvi foi muito bom. Achei que valeu muito a pena. Aí você vai mandar o material, né? E depois dá uma olhada. Eu sempre mando, né? Eu sempre mando colher de chá. Tá acabando nossa comunidade, viu? Tá acabando nossa comunidade, viu? É aí. Faltando 4 ou 5 aulas só, tá? É só esse mês, Em né? agosto. É só esse mês, né? Só esse mês. Meus meninos falaram assim, você nunca mais vai participar de aula, mamãe? Eu falei assim, não, tem que participar mais, tem que fazer outras. Pegar continuidade. O que vocês ouviram? Fez sentido? Senti total. Eu me ausentei aí, mas vou me atualizar com as aulas que eu perdi. E estou de volta hoje. Força total, graças a Deus. Bom, gente, boa noite. Valeu, um abraço a todos. Maurício, obrigado.